Fala rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Rock TV para mais um vídeo. Agora para falar da terceira rodada da Copa América, terceiro jogo da seleção brasileira contra os Estados Unidos. Eu tô fazendo isso um pouco atrasado, porque daqui a uns 45 minutos o Brasil joga de novo. Um spoiler, o Brasil classificou para as oitavas, vai encarar a República Dominicana daqui a 45 minutos. Estou gravando às 3h15 do dia 28 de agosto de 2025. Vou falar sobre o jogo dos Estados Unidos. Se quiser saber mais sobre o jogo e diversos outros conteúdos aqui do canal, se inscreva no canal, deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser. Sim, e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sem mais, vamos começar a análise. O primeiro quarto começou com os Estados Unidos atacando mais o garrafão, usando e abusando dos mismatches e da pouca intensidade defensiva do Brasil, e com isso conseguiu abrir vantagem, chegou a abrir 8 pontos de vantagem nos primeiros minutos. Mas depois que o Reinan entrou em quadra e o Iago começou a produzir mais no ataque, a seleção brasileira reduziu a vantagem, cortou a diferença para 1. Depois do pedido de tempo do Stephen Silas, que é o técnico dos Estados Unidos nessa Copa América, Stephen Silas, ex-treinador do Houston Rockets, antes do Ime Udoka, os Estados Unidos voltaram a abrir vantagem, continuando atacando o garrafão, mas também explorando os arremessos do perímetro, visto que o Brasil estava tentando estancar essa sangria, que é esse garrafão, que foi o garrafão, só que aí os driving kicks dos Estados Unidos começaram a entrar e os arremessos começaram a cair. Os arremessadores começaram a ficar mais livres. Só que aí o Iago continuou quente, o Lucas Dias veio junto, e com um rebote ofensivo do próprio Lucas Dias e uma bandeja, o Brasil foi para o segundo quarto perdendo por apenas 3 pontos. O primeiro quarto terminou com os Estados Unidos vencendo por 24-21. O segundo quarto começou com o Brasil errando tudo no ataque. Todos os arremessos que tentou não estavam caindo, ou era airball, ou era um arremesso forçado, e com isso os Estados Unidos puniram todos esses erros e voltou a abrir vantagem. Só que o Alexei veio muito bem do banco nesse quarto, começou agressivo. Aliás, ele não veio do banco, ele começou como titular. Ele voltou do banco muito bem agressivo no começo do quarto, e colocou o Brasil de volta no páreo do jogo. Mesmo com os Estados Unidos tendo um aproveitamento bom no ataque, sendo superior nos rebotes ofensivos, o Brasil continuou na cola com uma boa produção do Caboclo, que foi muito acionado, principalmente nos mismatches, e com um bom ajuste defensivo, o Brasil passou à frente pela primeira vez no jogo, depois de uma bela jogada defensiva do Gui Deodato e um bom contra-ataque puxado por ele e pelo Caio Pacheco, que teve mais minutos nesse jogo. Após 2 pedidos de tempo do Petrovic, o Gui Deodato, nesses 2 timeouts, matou 2 bolas de 3 e fez o Brasil ir para o intervalo com 6 pontos de vantagem. O Brasil terminou o primeiro tempo vencendo por 46-40. O terceiro quarto começou muito acelerado, mas com muito equilíbrio, com ambos os times atacando o garrafão e se alternando na liderança. O que fez diferença aqui foi a alta produção do Gui Deodato no perímetro. E no fim o Brasil foi para o último quarto vencendo por 3. Vencendo por 67-64. Não tem muito o que falar nesse quarto porque não teve timeout. Foi jogo acelerado. Foi pé embaixo o quarto inteiro. Não tem o que falar. Então é isso, o Brasil venceu por 67-64 o terceiro quarto. E agora vamos ao último. O último quarto começou nervoso e ao mesmo tempo equilibrado, com a defesa dos Estados Unidos muito bem postada, as bolas de 3 caindo e ainda sendo superior nos rebotes ofensivos. O Brasil tentou jogar na mesma fisicalidade dos norte-americanos, só que os próprios se aproveitaram disso,
começaram a aumentar a intensidade do jogo e levar para o lado mental. As provocações, principalmente em direção ao Iago e ao Caboclo, e que fez 3 faltas muito cedo e não pôde marcar mais físico no último quarto. E nisso o Brasil não conseguiu responder e viu os Estados Unidos tomar conta do jogo e assumir o controle. Abriu vantagem. No fim, os Estados Unidos acabaram vencendo por 12 pontos de vantagem, mas ainda assim o Brasil se classificou. Com esse chaveamento nesse grupo, os Estados Unidos se classificaram em primeiro, o Brasil em segundo e o Uruguai como o melhor terceiro, um dos melhores terceiros. No fim, os Estados Unidos venceram por 90-78. Destaques individuais. Pelo lado dos Estados Unidos, o Javonte Smart fez muito bom jogo, quentíssimo no segundo tempo, 22 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, 1 steal. Entrou na mente do Iago, matou 2 bolas de 3 das 4 que tentou. Foi um bom jogo do Javonte Smart. Jamal Ramsey, outro que veio muito bem no segundo tempo, 15 pontos, 4 rebotes, 2 roubos de bola, muito bem na defesa, muito boa leitura, matou uma bola de 3 que para mim foi a dagger. Aproveitou o desespero do Brasil e matou a dagger. É o Speed Smith, esse aqui que, se eu não me engano, joga no Partizan, rival do Estrela Vermelha do Iago. Provocou muito o Iago durante o jogo. 11 pontos, 3 assistências, 2 roubos de bola, 2 bolas de 3 cruciais. Tyler Kavanagh, 10 pontos, 7 rebotes, 3 tocos, inclusive 2 em cima do Alexei, que, pelo amor de Deus, pegou muitos rebotes ofensivos. Muito bom jogo do Kavanagh. Pelo lado do Brasil, Bruno Caboclo, com 21 pontos, 5 rebotes, 2 roubos de bola, 1 toco, mas sofreu com problemas de faltas quando não devia, mas foi muito produtivo no segundo quarto. Tentou vir para o jogo no último, só que já era tarde demais. Gui Deodato, muito bom, principalmente no primeiro tempo, com 14 pontos. Ele matou 3 bolas de 3, inclusive 2 no segundo quarto, no fim do segundo quarto. O Iago fez um bom primeiro tempo, com 14 pontos, 9 assistências, mas 4 turnovers. Sucumbiu à pressão, sucumbiu às provocações dos estadunidenses. Lucas Dias, outro que teve um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo não fez tanta coisa. 11 pontos, 3 rebotes, 1 roubo de bola. Não teve aproveitamento no perímetro. O Alexei, mesma coisa. Começou como titular, visto que o Brasil resolveu poupar tanto o Benite quanto o Jorginho. E teve a lesão do Juan Miranda no fim do primeiro quarto, que teve um choque de joelho com Cameron Reynolds. Espero que não tenha acontecido nada com ele. Espero que ele jogue hoje contra a República Dominicana. O Reinan, gostei muito do Reinan nos minutos dele. Queria ter visto mais dele. Por mais que ele tenha jogado 23 minutos, mas ele aproveitou bem, com 7 pontos, 8 rebotes, muito agressivo, muito raçudo, muito boa leitura. Meteu-lhe um pôster no terceiro quarto que eu achei que o Brasil ia se manter aceso depois, mas não foi o que aconteceu. E é isso, o Brasil perde sua invencibilidade na America Cup,
mas ainda assim mantém a classificação. Se classificou aqui, que está em terceiro, mas na verdade foi em segundo por conta do saldo. O saldo é maior que o Uruguai, mas menor que o dos Estados Unidos. Vai encarar agora a República Dominicana. E tem que corrigir esse problema nos rebotes, problema no garrafão. Engraçado que tendo Lucas Dias, tendo Caboclo, tendo Mãozinha, tendo Juan, que se machucou, espero que não tenha sido nada sério. Tendo Natan Mariano, que teve minutos ontem, mas não conseguiu aproveitar tanto. Até tentou espaçar a quadra, mas não teve tanto êxito, não teve aproveitamento. Eu gostei do Caio Pacheco, dos minutos dele, principalmente no primeiro tempo. Mas precisa corrigir muito esse problema no garrafão. O Caboclo não pode ficar fazendo falta besta, falta de frustração, que ontem ele fez muita falta e os Estados Unidos só puniu o garrafão da seleção brasileira e abriu vantagem. Mas é isso. Fiquem atentos que eu ainda vou fazer um vídeo sobre o primeiro dia do Eurobasket, que eu irei cobrir aqui, que começou ontem. Já tivemos jogos hoje pela manhã, inclusive uma zebraça entre Geórgia e Espanha. Fiquem atentos. E é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade, pelo feedback. Que Deus abençoe e proteja cada um de